Bom, é uma pergunta capciosa, porque a gente tem algumas questões que a gente não tem poder sobre elas, Eu não né? A estou gente aqui não para sabe como facilitar, vai né? acontecer 2022. Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente citar, e quando a gente pensa em crise, a gente logo pensa lá em 2015. Eu acho que tem muita diferença entre essa, entre aspas, possível crise de 2022 com aquela de 2015. A primeira é que o mercado de construção civil ele vinha de uma forte alta lá atrás. Então, ele vinha lá de 2007 até 2014 vendendo muito bem. Era a época da Copa, das Olimpíadas e etc. Então, o que a gente viu? A gente viu que muitas empresas tinham muito estoque. Tá? Então, elas estavam lançando muito. Nesse momento agora, a gente não vai ver um estoque tão grande. A gente não tem empresas com estoque concluído tão grande assim. Segunda coisa é que as empresas lá atrás, como elas estavam girando muito rápido e elas estavam crescendo muito, elas estavam utilizando muito capital de giro. E como elas estavam utilizando muito capital de giro, o endividamento delas era muito alto. Então, era normalíssimo a gente ver empresas que tinham endividamento lá de 100% patrimônio líquido, 150% patrimônio líquido, e aquela empresa que tinha o endividamento de 20, 30, que estava lançando mais devagar, era a empresa que era trouxa. Né? Era a empresa que era a burra lá, pô, você vai perder esse momento, pô, o boom do mercado imobiliário, vamos não sei o que lá, e aquela empresa era burra, ela ficou para trás, né? E depois ela mostrou que ela estava na frente. Então, isso eu também não vejo ainda. Tá, eu vejo aí que as empresas muito endividadas está 20%, 30% do patrimônio líquido. Não estou falando das empresas que não estão gerando resultado recorrente. Tá? Então, não estou falando, por exemplo, de Gafisa, de Tecnisa, que ainda estão no turnaround, tá? Ou de Elbor. Estou falando de empresas mais consistentes, Trisul, Direcional, Exetec, MRV, Cirela, enfim. Tá? E tem outras, tá? É porque construtoras tem muitos. Quando a gente começa a nomear, a pessoa fica chateada que eu não falei aqui, ela tem na carteira. Mas tem muitas. Eu fiz agora a live com a Cury também está bem, né, equilibrada e etc. Então, esses dois pontos, além da lei do distrato que você falou, são pontos que fazem com que eu imagine que se houver crise não vai ser tão forte assim. Só que o mercado precificou como se fosse uma crise muito forte. Então a gente viu muitas empresas caindo abaixo do valor patrimonial. E aí sim, isso abriu uma super oportunidade. E o Vitor, ele é craque em ver essas oportunidades, porque ele tem lá uma tabela que ele tem todos lá os valores de cada uma delas. E aí ele tem lá o ranking, então aí eu deixo para o Vitor falar. Mas antes de eu terminar, é interessante a gente ver o seguinte. Né? Quando o mercado está em crise, a gente calcula preço sobre valor patrimonial em construção civil, porque os ativos da construção civil eles são tangíveis, pelo menos por enquanto são tangíveis. Eu até acho que no futuro pode até mudar. Sei lá, se vai ter construtora no metaverso, né? Sei lá se no futuro vai ter construtora no metaverso, não sei, tá? Mas hoje ainda é tangível. Agora, ainda tem um cenário de crise maior ainda, que você não calcula sobre valor patrimonial, você calcula sobre ativos ali do ativo circulante mesmo. Tá? Você faz ali o capital de giro, ativo circulante menos passivo circulante e dívida, e você tem desconto. Isso, quando eu comecei algumas recomendações lá atrás, em 2017, da Trisul e da JHSF, elas valiam menos do que o valor que elas iriam converter em caixa em 12 meses, já tirando a dívida. Era uma coisa de louco. Então, toma cuidado também de achar que está no fundo do poço, porque, cara, ainda não é cenário de crise total, é cenário de uma possibilidade de crise. Tá? E quando está no cenário de euforia, aí você começa a calcular o land bank da empresa, você já joga quase como se fosse, né, geração de lucro com certeza da companhia. Então, a gente tem essas questões que são importantes da gente ver e até ajuda a pessoa que está lendo o relatório do analista a ver como ele está calculando, se ele está mais para o lado do pânico ou mais para o lado da euforia.